pessoal. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora sim, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão em casa assistindo a gente. Venha orar nessa terça-feira abençoada, né? Venha nos prestigiar com esse mais um Seja Luz. Hoje iremos falar da importante presença, né, do Senhor nas nossas vidas e principalmente na nossa família, né? Que não podemos nunca deixar nos abalar com o que acontece com a gente. Vamos pedir nas orações para as famílias, né? Para cada membro, para cada pessoa que está passando pelas necessidades, pelas pessoas que nos pediu, pedindo oração pela Cleo, pela Cleo, sobrinha do Bismarck, né, do nosso amigo Bis, que comemora hoje 1 ano de idade. E os nossos convidados de hoje, né, é de extrema importância para mim, principalmente, na minha vida, né, porque foram eles que me ensinaram a estar nesse caminho que eu estou hoje, seguindo Jesus e buscando Ele a cada dia mais. Eu vou chamar para falar um pouco, né, desse tema, que é a importância de Deus nas nossas vidas, meu pai e minha mãe. Não sou nada, eu venci. Tão pequeno, não te harei em tuas mãos. Barco à vela, que se abandona.
noite. Meu nome é Cleusa, eu sou a Cleusa do Zé. Eu sou o Zé da Cleusa. Hoje, nesta noite, né? Bom, antes de tudo, a Bianca um dia falou pra mim assim: olha, mãe, Seja Luz vai ser aqui em casa e eu tenho que escolher uma pessoa para poder estar falando alguma coisa, né? Trazendo alguma mensagem no meu dia. Quem que eu vou trazer? Eu falei, não tem a mínima, né, imaginação quem que você vai estar convidando. Mas Deus vai te providenciar essa pessoa para poder falar. Mas a gente não esperava de ter sido nós, né? Para poder estar falando para vocês. Mas neste momento, a palavrinha que nos foca mais é chamada tribulação. E nós passamos por umas tribulações, mas antes de eu falar de tribulações, eu assistia muita canção nova. Assisto, mas assistia mais assiduamente. E todas as manhãs, há uns tempos anteriores, antes de eu passar por umas tribulações, eu ouvia sempre uma mensagem: não tenhas medo. E sempre que eu ouvia a homilia, não tenhas medo. E eu ficava preocupada com aquilo, e falando assim, o Monsenhor Jonas, parece que ele olha nos meus olhos e fala, não tenhas medos. E sempre era esse evangelho. Vou ler apenas alguns versículos e vou ler para vocês entenderem o que é que eu vou falar. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Bom, gente, como eu falei para vocês, o que me falava Jesus é assim para mim: Cleusa, não tenhas medo. E eu ficava olhando, pensando: Senhor, até no momento eu não tenho nada para ter medo. Por que ter medo? Até que um dia, né, eu fico sentindo assim esse barco aqui, né? Até que um dia surgiu um barco na minha vida e que as ondas começaram a ser mais fortes. Só que, porém, as ondas estavam fortes, mas e aí quando aconteceu o fato na minha vida com a doença do Zé Geraldo, hora nenhuma, aí eu lembrei do padre falando: não tenhas medo. E aí eu percebi, o padre era o anjo que estava falando para mim através de Jesus. Não tenhas medos, você vai passar por tribulações, o seu barco vai parar, pairar pelas ondas, ele vai sacudir, mas não tenhas medos que você não vai cair. E quando aconteceu o fato, eu fui a primeira pessoa de pegar o exame e ver o resultado do exame dele. Eu tive tanta força de falar com ele que ele foi atrás de mim, conversando. E aí o que aconteceu? Eu estava tão forte que eu ficava preocupada, né? Eu estava assim, como se tivesse aqui não fosse nada. E era um tumor.
E eu achava esquisito, ainda eu comentei com a minha irmã, falei, Beth, não entendo. Eu estou passando por uma coisa tão complicada que tem gente que chora, os irmãos vêm e choram, e eu estou assim tão tranquila. Mas ao mesmo tempo eu acredito que Deus me preparou para não ter medo. Então Deus foi uma luz muito grande na minha vida. Ele não foi como ele é, né? Porque eu sempre fui assídua na religião, participava desde solteira, mas José Geraldo já foi aquele cristão de missa aos domingos. A família era... Só que, porém, com essa situação da doença dele, a coisa ficou mais fluente. Deus fluiu mais em nós. Deus foi presença cada vez mais. E a minha calma, né? Eu fui bem calma. E eu não fui como Pedro. Só que eu lembrava sempre que ele pensava que ele dizia, coragem, coragem. Não tenhas medo. Né? Depois fala assim, como é pequena a sua fé? Aí eu falava assim, meu Deus, a minha fé está ficando pequena, eu tenho que enriquecer, tenho que me agarrar. Então o que é que eu agarrei? Onde que nós estávamos, eu levava a Bíblia, e onde que estivesse, ia a gente no hospital, tinha pessoas de todas as crenças, eu divulgando lá com ele, rezando em voz alta, orando, e pedindo a Jesus, não só para ele, mas para todas as pessoas que pediam para a gente orar e rezar, e a gente estava de mãos, né, mãos juntas. Inclusive, na hora nenhuma, eu separei dele, eu larguei, pra gente, enquanto ele estava fazendo o tratamento, a cirurgia, os tratamentos, e daí para frente. E agora, ele vai contar para vocês uma pequena história da vida dele com relação ao problema que ele teve. E antes de eu dar meu testemunho aqui, até eu vejo o Evangelho de Mateus, e eu sou muito bom nisso, não sei se é 6, 24, 30, e lá fala umas passagens que antes acontecia comigo, que a gente preocupava, não preocupais, que não pode servir dois senhor, o dinheiro ou a Deus. Então lá fala, a gente não precisa preocupar com as coisas. Muitas das vezes o ser humano, ele preocupa muito assim, principalmente enquanto ele está criando a sua família, os filhos ainda é criança, ele preocupa muito voltado para o dinheiro. E lá tem aquelas passagens que vocês sabem que Jesus fala, olhai os pássaros, os lírios dos campos. Nem o rei Salomão vestia igual o lírio, a beleza do lírio. Mas mesmo assim a gente não reflete essa passagem. A gente não preocupais, que os pagãos se preocupam com o problema de gente, preocupar com o dia de hoje. Mas a gente não segue isso. A gente quer às vezes pensar, principalmente naquela época, foi na época que o cartório entrou em concurso e eu não tinha estabilidade nele. Aí a gente pensava que podia perder o serviço que a gente tinha. E se apavorou com isso. Aí todo momento a gente só pensava parte financeiramente. E eu também não era, igual ela falou, era um cristão de missa. Na época eu trabalhava muito, eu chegava do cartório, quantas vezes aquilo não estava, porque ela estava na comunidade rezando um terço ou pregando a palavra. Aí eu reclamava, mas essa hora a gente já trabalhou tanto e depois chega em casa, não tem nenhuma janta pra gente. A gente pensava assim, que a vida era assim. Até que o pior aconteceu. Naquela noite, depois de um problema simples, de uma dor, depois de ter ido todos os médicos aqui de Formiga, para minha sorte, eu comprei até um remédio que é ao lado na farmácia, que para mim era um santo remédio, porque era um remédio que ele era contra gás, e ele não deixava juntar o gás no meu intestino, e quanto juntava o gás é que dava a cólica da dor, porque eu já estava com um tumor grande no intestino. Aí uma vez que
a Cleusa ficou sabendo pelos exames médicos que ela, depois de tanto ouvir palavras bonitas da boca da companheira da gente, eu ouvi essa triste a palavra dela, que eu estava com nome. Na mesma hora, questionando ela se era câncer, ela não deu resposta, entendi que era sim. Aí começou a minha via sacra de dificuldade a enfrentar um câncer. Mas como, graças a Deus, mesmo eu não sendo um cristão assim só de à missa, eu tinha ao meu lado, tanto faz a família da minha mãe como a família da minha sogra, que sempre estava presente em todas as reuniões aqui em casa, que me trazia conforto. E quando eu parti para o hospital, lá todo mundo sabe que é pesado vencer um câncer ou um tratamento. Só Deus estando ao lado da gente. Naquele momento, quando fiquei sabendo, aí eu falei, só Deus para me ajudar mesmo. Tinha a Bianca e o César, que ainda estavam numa fase muito assim, difícil, porque quando a gente está com câncer, a gente pensa que vai morrer mesmo. Aí nós buscamos tratamento, fiz uma cirurgia, foi um sucesso. O médico falou que eu não precisava fazer quimioterapia, que o horror de quem tem câncer é a quimioterapia. Principalmente lá em Divinópolis, na Arcon, naquela época, era ainda velho, a gente via todas as salas de quimioterapia. E aquilo era um horror para mim. Mas quando eu voltei para tirar os pontos, o médico falou para melhor era fazer uma quimio meio leve. Eu fiz. Então eu era rapidinho, eu fazia 1 hora e vinha trabalhar. Eu ficava brigando para poder passar na frente dos outros. Os enfermeiros falavam assim, você não faz química, você só entra lá e sai. Mas eu achava que a minha já era dolorosa. Aí quando veio a notícia que eu tinha outro nó no pulmão, na hora lá, eu entrei em pânico. Porque essa hora, você pensa que Deus não quer estar com você. Porque se deu tão certo no início, por que agora de uma hora para outra, que eu contava com tanta certeza que Deus estava ao meu lado, agora vai começar tudo de novo. Mal sabia eu que a dose agora era bem mais forte. Uma vez já no SUS eu fiz a cirurgia, aí a química, a médica, a doutora Aline, chegou perto de mim e falou, sua química vai ser no hospital. E eu queria saber de por que era no hospital. Ela passou a mão na minha cabeça e falou, vai ser o melhor para você. Lá, era 48 horas. Não tinha como. Você só ouvia o pessoal falar, porque eu entrava, tomava um soro na veia e depois as enfermeiras perguntavam se queria ir no banheiro, porque seria 48 horas deitado. Aí que vinha os vômitos. Me levava no banheiro, eu vomitava até a perder as forças mesmo. E todo o pessoal que a gente estava na enfermaria falava, não, esse aqui não vai passar de hoje. E naquela Cleusa sempre com a Bíblia na mão, nós sempre orando, rezando a oração das mãos poderosas. E eu estranhava, e hoje eu entendo, quando era a hora mais difícil que o enfermeiro entrava com aquela caixa grande e falava comigo, agora você vai, às vezes acontecer que a garganta vai apertar, quando você levar a mão na cama, você vai ter um choque, tudo isso ia falando. E a Cleusa sumia. Eu pensava, agora eu vou morrer sozinho aqui, porque eu não sei onde que a minha esposa está. Depois que passava a tempestade, ela falava, estava na capela orando lá. E assim foi, várias vezes. A dificuldade também que a gente encontra financeiramente é muito grande, porque não tem como um acesso rápido a gente chegar à medicina. Então a gente tem que entregar na mão de Deus. Foi até aí, depois dessa luta toda, é que um dia a médica chegou para mim e falou que eu estava curado. E falou, você pode dar testemunho que você está curado. É assim que aconteceu. Graças a minha esposa está sempre perto de Deus, que eu tive essas chances de estar aqui. E também, nós tivemos também ele vai falar para vocês, de um fato que aconteceu com a gente,
e que até hoje a gente fica por entender, ou a gente entende que Maria também estava do nosso lado. Porque é difícil de falar, porque às vezes, quando acontece, eu considero um milagre, porque é muito difícil vocês verem. Um câncer não é fácil de vencer ele. E a Cleusa está falando porque quando foi um dia, Nossa Senhora estava aqui, Nossa Senhora das Vitórias estava aqui em casa. Estava mesmo nesse local aqui. Aí nós saímos para fazer a química e a Cleusa chamou a mãe dela e falou: senhora, vem ficar aqui, que a santa vai sair, precisa de ter alguém aqui. Aí, fato aconteceu que a gente não tem explicação, nem os médicos. Eu tomei o primeiro vidro, ele era assim, a gente punha ele à noite, ele terminava lá para as 3 horas da tarde, para pôr outro. E geralmente no hospital da meia-noite até as 4 é um silêncio. Aí a gente foi surpreendido quando a gente acordou, que eu bati o olho lá no vidro, geralmente ali para 6 horas, que deveria estar quase pela metade, o vidro não tinha nada. Foi surpreendido, os sensores não tocaram e nem nada. E assim a gente teve a possibilidade de chegar aqui em casa e ainda ver Nossa Senhora, a saída de Nossa Senhora. Então a gente considera que foi uma graça em cima de um milagre que a gente obteve. Quando os discípulos viram Jesus andando por cima da água, eles ficaram apavorados. Então eu fico vendo a gente, quando acontecem as coisas com a gente fica super apavorado, a gente não sabe o que fazer e às vezes a gente ignora, né, da presença de Jesus, a gente não reconhece. Vocês veem que os discípulos, eles eram unidíssimos com Jesus, estava sempre com ele, né, de corpo a corpo, e já ficava sem saber às vezes se era ou não. E nós que somos assim, né, ele é abstrato para nós, mas aí a gente tem que saber o seguinte, que ele é abstrato, mas ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. E às vezes a gente não tem aquele amor o suficiente e a consciência de saber que se Jesus correu o sangue, né? Sangue por nossa causa, por nossa vida e nós. Então nós temos que nos abraçarmos, as famílias, né? E sermos unidos, levarmos a nossa vida em oração, porque mesmo às vezes a gente entrando em oração, as coisas não é fácil. Às vezes a gente pergunta, por quê? Por que está acontecendo comigo? Eu participo aí dos encontros, eu sou ministra da Eucaristia, da Palavra, e está acontecendo tanta coisa comigo, por que isso comigo? Mas Deus às vezes dá isso pra gente estar sempre lembrando e mostrando que deu aquela cruz, porque nós somos capazes, temos potência imensa de carregá-la. E carregá-la, lembrando que Ele está sempre do nosso lado. E Maria também está sempre nos policiando e nos cobrindo com seu manto sagrado. Por isso aqui na minha família, nós rezamos todos os dias o terço e nós lemos a palavra de Deus. Às vezes o Zé fala assim comigo, nós rezamos na parte da manhã. Aí eu falo assim, não, vamos rezar à noite, porque os meninos participam. Ele falou, não. Deus às vezes quer que às vezes a gente... Não adianta, às vezes ele está sentado aqui, eles não estão querendo participar. O importante é a gente rezarmos para eles ouvirem e para darmos testemunho para eles, que eles também têm que ser pais ativos na fé. Né? Que nós temos que ter Deus nesse coração, temos que amar, temos que acreditar que Deus é presença na nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é
Tem um nome, é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Quero agradecer então a todos, né, que estiveram presentes com a gente nesse momento. Elisiano Lopes, Alexandre Leal, Samila, Vanessa Menezes, Maria do Carmo, Elizabeth, e a todos que pediram oração, que a gente esteve e sempre vai estar em oração para aqueles que pediram principalmente pelos velhinhos do asilo, né? Pediram também oração para o EJC de Arcos. Muita oração para o encontro que vai ter. Pedindo também graças pelas curas, várias curas. Aniversário da Cleo de muitos anos de vida, Cleo. Que você possa crescer no caminho certo, no caminho de Deus, né? E hoje é isso. E alguns recadinhos. Lembrando do show do Vida Reluz, que vai acontecer no próximo sábado, né? No Vicentão, onde ainda tem ingressos nas livrarias da paróquia São Vicente Ferre. A Fernanda tá vendendo, o Guilherme, é a secretaria da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, as células, é só entrar em contato com os meninos que eles informam. Mais algum recado? Preparar para o centenário, né? O centenário de luz, que vai ocorrer dia 8 de julho. Às 7 horas da manhã lá em Luz. 7 horas da manhã lá em Luz, que será transmitido pela Canção Nova e pelo Seja Luz, que estará presente. É isso aí. E é isso aí, gente. Agora chamo a presença de todos, nossa equipe. Peraí que essa peça... Aqui é a casa muito grande, Pode ir? Vem, Lucas! Aquele que nega a vida de Jesus. Gente, hoje foi a estreia da Bianca, né? Arrasou! Com várias notinhas. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa, anunciar o reino do céu às nações, assim seja. Luz, seja luz.